A Quaresma, meus filhos, ela tem como finalidade nos ordenar naquilo que são as consequências danosas do pecado original. As desordens do pecado original alcançam desde a nossa alma até o nosso corpo. De forma mais grave, a pior consequência do pecado original de desordem na nossa alma é o fato de nós nos rebelarmos contra a vontade de Deus. De tal maneira que nós naturalmente não queremos fazer a vontade de Deus, nós resistimos a essa vontade. A desordem no corpo mais grave é justamente a morte. Ou seja, de um lado, a nossa alma que se rebela contra a vontade de Deus e de outro lado, o nosso corpo que morre. Todos os passos para chegar à morte e para chegar à rebeldia total, isso faz parte das desordens do pecado original. A Quaresma, ela nos socorre justamente nestas situações para que a nossa alma possa se ordenar e fazer a vontade de Deus e ter todos os benefícios disso, e o nosso corpo, ele se preserve da morte, da corrupção e todas as consequências que nos levam à morte. Quando nós vemos a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, o profeta Isaías diz assim: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Ou seja, se nós nos convertermos, se nós corrigirmos as nossas desordens causadas pelo pecado original, por meio da Quaresma, jejum, penitência, oração, o primeiro benefício vem na alma, ou seja, nós, escurecidos pelo pecado, escurecidos porque estamos longe da vontade de Deus, iremos nos tornar luminosos. A nossa alma irá se iluminar. Nós seremos a sabedoria de Deus, seremos o Espírito de Deus. Por isso, a nossa vida obscura será como o sol do meio-dia. Mas os benefícios da Quaresma não ficam só na alma, mas descem para o corpo também. Olha o que o profeta continua dizendo: o Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Ou seja, quando nós fazemos uma boa e santa Quaresma, quando nós temos uma vida de penitência, uma vida de comunhão com Deus, fazemos a vontade de Deus, o nosso corpo é beneficiado. Existem muitas moléstias que nós sofremos no corpo que são, sim, fruto da nossa desobediência a Deus. Aliás, todas as doenças são fruto da nossa desobediência a Deus. E quando nós ordenamos a nossa alma para obedecer nosso Senhor, o nosso corpo é beneficiado. Temos um corpo robusto, sadio. Padre, significa então que o nosso corpo ele não irá padecer nada nesta vida? Não, alguma coisa ele padecerá. Mas serão aqueles padecimentos que bondosamente Deus irá permitir para o nosso amor crescer mais para com Ele. E, tendo passado esta vida, este corpo, unido à nossa alma que faz a vontade de Deus, este corpo irá ressuscitar luminoso, glorioso, para que no céu ele possa gozar da felicidade eterna. Ou seja, o que o padre está dizendo, a Quaresma, meus filhos, tem como finalidade gerar um benefício para a nossa alma e também para o nosso corpo. Ou seja, para todo o nosso ser. Por isso, todo o nosso ser tem que fazer Quaresma. O nosso corpo tem que fazer Quaresma, jejum, penitência. Tem que sofrer algum padecimento voluntário que nós impomos a nós mesmos. Dormir no chão, vai tomar um copo de água, espera, conta até 10 para poder tomar o copo de água quando você está bem sedento. Entra no carro, espera um pouquinho para ligar o ar-condicionado, conta até 3, aí então liga o ar-condicionado. Senta à mesa, ao invés de sentar à mesa e já se debruçar sobre a comida,
faz uma oração, espera um pouco, espera as outras pessoas servirem, ou seja, aqueles pequenos padecimentos no corpo fazem com que ele possa se tornar robusto e sadio, porque está fazendo a vontade de Deus. E também a penitência e mortificação na alma, fazer a vontade de Deus, sondar a vontade de Deus, o querer de Deus e dobrar a nossa vontade, nos entregarmos à oração, um tempo mais generoso de oração, para que então todo o nosso ser esteja direcionado para Deus. E com isso, passada a quaresma desta vida, na ressurreição final, iremos nos alegrar com Deus no céu. Hoje, o padre está fazendo aniversário, 33 aninhos. E os anos mais incríveis da minha vida foram vividos depois da conversão. Com 19 anos de idade, o padre estava no retiro e tomou literalmente uma voadora de Deus. E a vida dele mudou completamente. E eu experimentei na carne aquilo que é uma vida longe da vontade de Deus, e eu estou experimentando cada vez mais o que é uma vida na vontade de Deus. E o maior desejo do padre é em tudo fazer a vontade de Deus, porque só isso importa. O que importa, no fundo, é fazer a vontade de Deus, porque é esta vontade que nos salva, nos redime. Foi a vontade de nosso Senhor cravada na cruz que nos redimiu, não a minha vontade, não a vontade das pessoas. Por isso, meus filhos, queiramos fazer a vontade de Deus, como o santo que nós celebramos hoje, São João de Deus, que era um militar e após a sua conversão larga tudo para entrar na vida eclesiástica e se dedicar aos necessitados, aos pobres, aos doentes, fundou um hospital porque ele queria fazer a vontade de Deus. Peço por bondade que rezem ao menos uma Ave Maria pelo padre, para que ele seja um padre que presta, né? Na história do Padre Léo, ele conta isso no testemunho, né? Ele diz que ele quando converteu, e primeiro que ele converteu fumando maconha, você imagina, né? Ele estava fumando maconha, fazendo cigarros de maconha, aí ele pegou, tinha um pouco de erva na mão, ele foi limpar a mão dele para poder terminar o último cigarro. A hora que ele fez esse movimento, ele viu uma visão, ele no altar limpando a patena. Aí ele ficou impactado, falou, meu Deus, vou ser padre. E aí ele tinha uma namoradinha, né? Foi falar para a namorada que ia ser padre. Aí a menina entrou para dentro de casa chorando em prantos. Mãe, Léo falou que vai ser padre. Aí a mãe disse assim, com a sabedoria maravilhosa, que seja um padre que presta. A menina desesperada, mãe. Enfim, então rezem ao menos uma Ave Maria para que eu seja um padre que presta, né? Porque, misericórdia, ser um padre cabra safado, a igreja não merece um trem desse não, né? Pois bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.